Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos do Papo Espírita. Contamos aqui no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília com a presença das nossas amigas Thelma Alves, Ana Cristina Sampaio. Tudo bem, meninas? Tudo bom, Miriam? Tudo bom, Miriam? E com o nosso convidado, Pedro Paulo Zal Vieira, que é psicólogo clínico e organizacional e também trabalhador espírita. Hoje vamos conversar com Pedro Paulo sobre a habilidade de lidar com a sociedade e com Deus. Tudo bem, Pedro Paulo? Tudo bem. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem, o papo de hoje, da habilidade de lidar com a sociedade e com Deus, parece tão distante. Isso é possível? Até porque fica mais fácil, né? Quando a gente olha a sociedade através de Deus. Opa, olhar a sociedade através de Deus, vamos lá. Isso é bom. Porque às vezes a gente fica olhando a sociedade muito através dos homens. Sim. Não da providência divina, e a gente se perde, né? Eu sempre gosto de ter o olhar da sociedade, primeiro de maneira antropológica, porque aí a gente foge dos regionalismos, dos modismos, né? Eu começo a entender os movimentos em termos de desenvolvimento espiritual, que aí tem a ver com a inteligência espiritual, quando a gente fala do propósito do ser humano. Quando a gente atrela isso à informação da escala dos mundos, que com o passar do tempo vai evoluindo, e com a escala dos espíritos, que também com o passar do tempo vai evoluindo, nós vamos começando a entender o movimento da sociedade, o desenvolvimento da sociedade. Então, para que eu compreenda todos os processos a nível de sociedade, eu preciso ter uma inteligência espiritual. E nesse caso específico, a doutrina espírita nos amplia muito, né? Por quê? Primeiro com a questão da reencarnação. E a reencarnação, ainda ontem eu conversava com a minha esposa e ela falava sobre ancestralidade. A humanidade, ela vai tentando perceber as coisas de várias formas. E ela vai dando nomes diferentes, né? O que é o processo da ancestralidade? Não é nada mais do que a reencarnação. Até porque quem é o meu ancestral? Pode ser eu. Pode ter sido eu, aliás. Que é o conceito da Joana de Ângelos da inteligência inconsciente coletivo, que ela amplia o conceito do Jung, do inconsciente coletivo, que ele não sabe dizer da onde que vem, mas vem. Mas ela diz que vem de nós mesmos. Exatamente, de nós mesmos. Justamente porque nós somos ontem. Então, por exemplo, quando eu olho para trás e condeno algum sistema, seja político, seja religioso, seja o que for, eu tenho que tomar um certo cuidado para eu não perder a lógica das coisas. Porque às vezes eu estava lá, ou queimando, ou prendendo, ou torturando, né? Ou jogando para os leões, fazendo alguma coisa nesse sentido. E a minha proposta hoje é exatamente de fazer o contrário. Provavelmente, quando eu estive lá cometendo um erro, foi também por um erro de percepção social. Que eu me revoltei, ou que eu me desvirtuei, ou que eu me corrompi. A mesma coisa eu não posso fazer agora. Quando chegaram para Jesus e disseram, mestre, a gente paga Roma ou não paga? Roma. O que ele respondeu? Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Olhar a sociedade, essa lição de Jesus nos fala muito. Correto? O processo social, ele precisa ser estabelecido e desenvolvido. Mas eu não posso esquecer do processo humano, do meu desenvolvimento, da minha expansão como sistema. Eu não posso olhar só para o sistema de fora sem esquecer o sistema de dentro. Aí entra novamente essa questão desses dois movimentos, seja a nível individual, com a relação com o outro, seja a nível social, com a relação com a comunidade, com a sociedade. Hoje, mais do que nunca, essa reflexão ela vem sendo imposta para a gente. Por quê? Porque desvelou-se a parte da corrupção sistêmica, né? Maior, para mostrar a nossa corrupção individual. Porque não nos enganemos. Se nós fôssemos realmente tão distintos, diferentes dos políticos corruptos, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro plano. Nós só não estamos, às vezes, na posição deles. Sim. E nós não estamos na posição dele, às vezes, pela misericórdia divina, porque se estivéssemos lá, provavelmente também poderíamos fazer pior ainda.
Então, é uma percepção de coletividade. E a gente só sai dessa se unindo. A gente só sai dessa tendo compaixão. A gente só sai dessa vibrando por essa sociedade. Não renegando, não julgando, não atacando, jogando pedra, como fizeram com Jesus. Isso lá de trás também já aconteceu. É muito comum hoje em dia, né, as pessoas dizerem, não, o mundo está perdido, eu não sei para onde o mundo vai, todo mundo atentados, as pessoas se matando, é racismo, é o feminicídio. Mas, na verdade, a gente pode olhar por outra perspectiva, né, Pedro Paulo? De que pela primeira vez nós estamos prestando atenção nisso porque nós não prestávamos antes. As sociedades anteriores não prestavam atenção no racismo, no feminicídio, né, que existia, nos preconceitos, no machismo. E é essa visão que você quer dizer que agora nós estamos desvelando com a nossa consciência individual? Você falou o conceito da inteligência social. Puxa vida, eu não sabia que eu estava assim, tão avançada no estudo. Inteligência social é isso. É exatamente a capacidade da humanidade se ver e também começar a curar suas chagas. Mas isso é recente, então? Isso vem acontecendo de maneira... vamos dizer assim, em alguns sistemas, em algumas estruturas, né? Principalmente nas estruturas de governo, de comunidade. Um exemplo disso, as guerras. Parou. Isso é um aumento... Guerras globais, você quer dizer, né? As guerras globais. É um aumento da inteligência social? Por quê? Porque percebeu-se que ficar se autodestruindo mutuamente... Economicamente improdutivo. Economicamente, em todos os sentidos. Você cria uma dor, uma fissura em todas as dimensões. Sejam físicas, emocionais, familiares... em termos de nações. Isso já não faz parte da agenda... Não faz parte. Então foi um avanço. Dos presidentes. E isso a gente tinha até a Segunda Guerra, né? Exatamente. Mas ainda existem a guerras escravidão pontuais. Também, né? Começou a perceber que aquele procedimento não... Até porque esse procedimento, essa evolução, ela não se dá só no campo material, ela se dá também no campo espiritual. Correto? Dos valores, né? Dos valores e da lei de ação e reação que modela tudo isso. Porque nós somos modelados ou desenvolvemos a nossa capacidade de inteligência, seja ela em qual dimensão for, pelo amor ou pela dor. Porque ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Então, por exemplo, não, eu agora sou rei e eu vou escravizar. Ok, pode escravizar. Quando você morrer, você vai virar escravo. É simples. A dor que você praticar, você vai receber. Ou seja, você vai aprender de toda forma. De toda forma. Quando você retornar, você já volta com aquele aprendizado, você volta diferente. Exatamente. Né? Então a gente vem fazendo isso pontualmente em estruturas maiores. O que eu percebo agora é que vem sendo feito isso na questão mais próxima, nas estruturas sociais mais específicas. Aí entra o machismo, o feminicídio, né? Porque esses processos eles também interferem nos grupos, sejam familiares, sejam sociais, né? Sejam políticos, acadêmicos, de toda forma. O machismo ele perpassa por todas as situações. O sexismo, a homofobia, o feminicídio, isso vai se alastrando. E agora, como a gente já organizou mais ou menos como sociedade, paramos de jogar bomba, né? Paramos de ultrajar e humilhar oficialmente o outro, já começamos a criar a lista dos direitos humanos, já criamos a ONU, já criamos mecanismos e tudo mais, agora a gente precisa se aprofundar e trabalhar outras questões. Estamos botando uma lupa em cima de tudo que já existia. Por isso que parece que cresceu. Essa ideia de que o mundo está piorando é por falta de inteligência espiritual. Correto? Porque a inteligência espiritual, um dos conceitos principais é a consciência de um Deus amantíssimo, justo e bom, a onipresença e a onisciência dele e principalmente o atributo da providência dele nas nossas vidas. Quando eu falo que o mundo está perdido, eu estou culpando Deus. Simplesmente. Porque quem cuida do mundo? Sou eu? Não. Quem cuida do mundo é Deus. Com as suas leis, com as suas regras, com as suas normas. Ele criou, ele mantém. Através dos anjos de luzes, né? Aqui especificamente, chefiado por Jesus e por Maria. Então, quando eu falo que o mundo está perdido, eu estou culpando Deus, eu estou culpando Jesus, eu estou culpando Maria, eu estou culpando os santos, os anjos, todo mundo. E às vezes a gente não para pensar nisso.
E se o mundo está perdido, vamos dizer que o mundo está perdido e a culpa é desse pessoal. Por que eles ainda estão aqui e não foram embora? E eu, que sou, né? Quem sou eu na fila do pão? Estou querendo ir embora porque o mundo está perdido? É quando a gente começa a perceber a nossa arrogância. Porque eu me arrogo no direito de achar que eu estou entendendo de todo esse processo, de toda essa estrutura, e eu tenho uma solução para mim. Sou o único que entendo, né? Sou o único que entendo. E da mesma forma parece uma negação daquilo que a gente mais acredita, da existência de um Deus amoroso, onipresente, onisciente. Eu estou me colocando no papel dele quando eu acho que o mundo está perdido. Ele não está resolvendo, ele está falhando. Sabe, não é? É a falta de inteligência espiritual, né? Sim. E de inteligência relacional com Deus. Por quê? Nós estamos acostumados a nos relacionar com as pessoas, com Deus, de uma forma muito egoísta. Barganha. E egocêntrica, exatamente. Né? Esse é um erro de inteligência espiritual clássico, um ponto cego na nossa inteligência espiritual. Achar que Deus está no nosso nível, ou perto da gente. Não, é o contrário. Que ele pensa e age como nós, né? É triste. Né? É por isso que quando Kardec perguntou de Deus, aí no final o Espírito disseram assim, olha, Kardec, é o seguinte, Deus, para tu compreender Deus, é eu pegar toda a areia do mundo e botar numa caçamba de um caminhão. Cabe? Kardec disse, não, é a mesma coisa de explicar. Então, que eu fique com o olhar da perfeição e da sincronicidade da vida, que já é suficiente para me perceber um pouquinho da inteligência e da capacidade de Deus. Coisa que até agora, com toda a inteligência cognitiva, com toda a ciência desenvolvida, a inteligência artificial não cumpre 10% do que Deus criou. Então que eu fique pelo menos com essa noção, com esses indicadores, para eu saber exatamente qual é a minha posição. E a partir do momento que eu sei qual é a minha posição, eu entender que todo o processo está certo. Não tem nada errado. O que eu preciso é colaborar com esse plano divino, com esse projeto. A partir do momento que eu colaboro, eu entendo a ciência dele, a consciência dele, e aí eu me alinho ao fluxo da vida e da sociedade. Esse entendimento é particularmente muito importante para o momento que a gente vive até aqui no nosso país, né? Em que as pessoas condenam umas às outras. Ninguém olha para si, mas está todo mundo condenando a sociedade, os políticos, o governo, o que seja, né? Mas sem compreender que eu achei bacana o que você falou agora, que está tudo ok. Faz parte de um processo. Qual é o meu papel nesse processo? E as pessoas acham que o mundo está todo errado. E elas é que estão certas, né? Não, e às vezes também não se vê no papel de que eu também sou colaboradora disso, né? Eu tenho que participar ativamente nesse equilíbrio. A gente está sempre olhando o que os outros façam. Se eu estou viva aqui, encarnada, o que eu estou fazendo aqui? Desencarnada. Tanto faz o seu posicionamento, né? Eu faço parte desse sistema, né, Pedro Paulo? De maneira prática, o que a gente pode trazer dentro dessa nossa reflexão? As coisas erradas ainda existem, né? Como é que eu faço, então, para desenvolver uma inteligência social, colaborando com o desenvolvimento do planeta e também espiritualmente me desenvolvendo? Se ao me conectar com as coisas erradas, eu não consigo rezar, eu não consigo vibrar, eu não consigo fazer nada de positivo, o que eu tenho que fazer? Não me conectar. Correto? Uma das coisas que eu posso fazer para não me conectar é não assistir notícia de corrupção, né? de morte, de assassinato. Ah, você vai ficar alienado? Não, eu não vou ficar alienado, eu estou me protegendo. Para eu poder ocupar minha mente em coisas que colaborem. Porque quem errou, quem matou, quem roubou, já errou, já matou, já roubou. Eu não tenho como fazer nada além disso. Essa pessoa vai cumprir o processo dela. Agora, eu, que não roubo, que não mato, que não corrompo, estou são, eu preciso fazer alguma coisa de positivo. E fazer alguma coisa de positivo, às vezes, é não me conectar com a negatividade. Não me contaminar por isso. E deixar minha mente livre, leve, solta, para que, através do meu processo intuitivo, da minha bagagem espiritual, através do meu processo inspirativo, que os espíritos, né, dispõem para mim, me auxiliando, me orientando, eu construa algo edificante para essa sociedade. Nem que seja dentro do meu trabalho. Então, por exemplo,
Eu sou psicólogo, eu atendo pessoas que estão ali extremamente sofridas. Se eu ficar vendo notícia de corrupção, notícias de morte, notícias de assassinatos, qual o espírito que eu vou atender uma pessoa que está sofrida? Isso é uma responsabilidade que eu tenho que ter. Correto? Eu não vou. Mas você tem que ficar informado. Para quê? Eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou polícia. Não, eles dizem, mas, por exemplo, você vai votar. Não, aí tudo bem. Aí você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Mas aí eu tenho um processo específico para cumprir. O problema é que as pessoas ficam o tempo todo. As pessoas vão cultivando antes da votação, delas, depois da votação, depois de um ano da votação, depois de não sei o quê. É o tempo todo. A pessoa se vicia nisso. Nós estamos envolvidos, e não é só ligar a televisão. Você está cercado nas mídias sociais, em todos os lugares, você está cercado pela informação negativa. Você tem que saber lidar com isso. Né? É interessante porque, voltando às 2 leis de Jesus, ele fala para amar o próximo. O próximo está onde? Na sociedade. Se eu começo a me irritar com a sociedade, eu não cumpro a 2ª lei. Então eu não posso admitir, na minha cabeça, nada que me separe do outro. Não tem nenhuma justificativa para isso. Mesmo que o outro mate, mesmo que o outro roube, mesmo que o outro estupre, eu não preciso ignorar, eu não preciso apedrejar. Eu posso não concordar, eu posso achar realmente horrível, me condoer com as vítimas, mas eu preciso, de alguma maneira, ajudar também aquele agressor. E as pessoas estão assim, eu odeio este país, eu não aguento mais o Brasil, quero ir-me embora, né? Falando aqui da nossa realidade. E as pessoas não percebem que, às vezes, elas não conseguem ir embora. E às vezes elas vão embora e não quer dizer que elas deixaram de ter esses sentimentos todos dentro dela, né? A incapacidade de lidar com o próximo. Comenta um pouquinho isso, por favor. Dentro da visão da reencarnação, os processos reencarnatórios, eles não se dão apenas no nível micro de famílias, eles se dão no nível macro de nações, de povos, correto? Quando nós temos uma sociedade aqui implantada no nosso país, essa sociedade ela não foi implantada agora, ela já vem passando por vários momentos, correto? O nosso amigo Haroldo Dutra fala que nós, muitos que estão aqui, participamos lá atrás, na época da França, da Noite de São Bartolomeu, da Revolução Francesa, aquele processo todo. Se a gente for ter um olhar antropológico, nós vamos ver que o mesmo processo que ocorreu lá atrás está ocorrendo aqui. As cores, inclusive, são as mesmas. Só o conteúdo são diferentes. É vermelho, é azul, é verde e amarelo, é não sei que cor. É o mesmo procedimento. Nós estamos incorrendo no mesmo erro. Como sociedade, como coletividade. O passado, eu não preciso ficar no passado, mas eu tenho que aprender o passado. Correto? Algumas sociedades já passaram por isso e mudaram. Um dia desse eu estava vendo o Globo Repórter, de uma reportagem em algum país, Noruega, alguma coisa assim. E aí o repórter descobriu um morador lá que era brasileiro. E o cara já está lá há muito tempo. E aí ele perguntou como é que era a política lá. Ele disse, olha, aqui já teve direita, já teve esquerda. E hoje se juntaram. E tudo melhorou. Porque tem um projeto de país, tem um projeto, né, de vida ali, de sociedade. Simples. Eles já chegaram nesse nível. É simples. A união faz a força. Enquanto a gente ficar nessa disputa de egos, de vaidade, não funciona. E isso é para tudo. Isso é para o governo, isso é para minha cidade, isso é para minha quadra, isso é para o meu bloco, isso é para tudo. Isso é para minha família. Isso é para minha família. Né? Enquanto eu não tiver esse olhar sistêmico, eu vou ficar pequeno, olhando pequeno. E isso é para mim. Isso é para mim. Que começa em mim. Que começa em mim. Bom, gente, vamos para o intervalo. Continuamos esse papo muito interessante. É 1 minuto só. Espere, ouvinte. Já retornamos. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.
Olá, ouvintes. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos conversando com Pedro Paulo Zau sobre a habilidade de lidar com a sociedade e com Deus. Nós já conversamos no primeiro bloco sobre vários focos de como é que a nossa sociedade tem evoluído, tem encaminhado. Mas, Pedro Paulo, como é que nós podemos melhorar esse nosso entendimento das habilidades com a sociedade e com Deus dentro do entendimento das leis divinas, das leis naturais? Como podemos lidar, você já começou a falar no primeiro bloco, como podemos criar em nós o olhar de que Deus está mesmo presente, né? Deus está presente em tudo e cabe a mim, enquanto um ser individual que participa e pertence a uma sociedade, cabe a mim colaborar. Que esse tempo todo do primeiro bloco você esteve conversando conosco bastante sobre isso. Não adianta eu ficar passivo, reclamando, apontando as dificuldades que a sociedade vem passando, enquanto eu não me proponho a tomar uma pequena ação. Às vezes, no ambiente de trabalho, como você falou, na minha casa, na educação dos meus filhos, que serão, né, os cidadãos do futuro. Podemos continuar nosso papo por essa linha? Podemos. É interessante, eu sempre falo assim, quando tem alguma coisa com alguma pessoa com uma visão contrária, e aí eu explico a minha visão e disse assim: experimente. Faça uma experiência. Avalie. Pegue o resultado dessa experiência e avalie. Se foi melhor ou se foi pior. Eu não estou aqui para que você acredite, mas experimente. Pratique o conceito da mente aberta, né? Às vezes a gente diz assim: mas eu não sei o que eu vou fazer, eu acredito em Deus, mas esse mundo é difícil, a gente faz e não acontece. Experimente. Os livros doutrinários, né, evangelhos, falam que a nossa fé começa pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, e ela vai aumentando. A gente fala muito, por exemplo, da violência, né? Tá violento, os caras roubam, matam por pouca coisa, né? Estão drogados, e a gente não sai, não sabe se volta, os filhos, a gente fica preocupado, né? Esse negócio todo. Tá. Como que eu posso agir na sociedade diante de tanta violência? Como que eu posso, né, ter Deus para me ajudar nesse processo? Vamos fazer algumas contas básicas que talvez ajude a gente. Uma criança nasce numa periferia. Ela recebe grito, violência, abuso, desnutrição. Ou seja, ela passa boa parte da vida dela até chegar à adolescência em situações de risco e vulnerabilidade social. Ela só recebe isso o tempo todo. Tá? Chega com 15, 16 anos, ela tem que se autoafirmar, ela tem que se afiliar, né? A parte que ela vai para a sociedade. E aí ela tem duas opções: o tráfico e a criminalidade, que dá várias vantagens imediatas, ou o colégio, o estudo, né, a escola. Se ela só recebeu pancada durante esses 15 anos, vai ficar difícil ela acreditar que se ela for para a escola estudar mais 10 ou 12 anos, ela vai ser feliz. Sim ou não? Né? Verdade. Ela vai porque é mais fácil. Ou para o sexo, ou para as drogas, ou para o tráfico, ou para a criminalidade. Pois bem, e aí vira um bandido, vira um marginal, que eu fico temeroso. Mas aí, vamos pegar o seguinte: um domingo, 2 horas por mês. 2 horas por mês. Eu começo a visitar uma creche com crianças pequenas. E aí eu promovo uma atividade recreativa, alegre, levo um lanche, né? Eu dou uma experiência daquela criança, é como se fosse uma água no oásis, né? No deserto, aliás. E eu faço isso um domingo por mês. Um domingo por mês são 12 domingos no ano. Se a gente pegar 15 anos, vamos pegar aquela criança que passou 15 anos levando, né, tudo de ruim. E aí 15 anos, 15 vezes 12, se eu não me engano, são 180 dias. Em 15 anos, eu ofereço para aquela criança 180 experiências de amor, de afeto, de carinho, de atenção. Vamos pegar essa criança, ao qual eu doei 2 horas por mês, durante 15 anos, e coloca ela para decidir entre a escola, o sexo, o tráfico e as drogas. E pega aquele que não recebeu nada, que eu não fiz nada, que eu só fiquei com medo, e pede para ele decidir entre a escola, o sexo, as drogas e o crime. A probabilidade daquela criança que eu dei 2 horas por mês de decidir por bem, ela é maior ou menor? Muito maior. Ela é maior. Entende? E às vezes a gente diz assim: mas o que eu vou fazer é muito pouco. Só eu, né? Só eu. Né? É muito pouco. É pouco para você. Para aquele que não tem nada, é muito. Tem uma significância muito grande. Às vezes as pessoas, eu digo assim: você faz caridade? Faço.
Quando? No Natal e no Dia das Crianças. E que tipo de caridade? E que É só tipo de entregar, caridade? É. sem ter qualquer envolvimento? É preciso que a gente, assim como a gente sistematiza para estudar, para trabalhar, para namorar, para se divertir, tudo isso a gente sistematiza, né? A gente tem uma continuidade na nossa vida. A gente não faz uma vez só e para. É a mesma coisa para desenvolver a inteligência social e espiritual. Eu preciso dar continuidade. Eu não preciso me tornar um Mandela, um Gandhi, uma Madre Teresa, um Chico, um Divaldo, que são pessoas, missionários que se integraram desde cedo continuamente, full time das suas vidas, né? O tempo todo. Mas eu posso fazer a minha parte pontual e isso vai ter um reflexo, sim. De repente, alguma daquelas crianças que eu passei 15 anos tirando 2 horas é o bandido que não vai assaltar a mim, que não vai matar meu filho quando quiser roubar o celular dele. E mesmo, Pedro Paulo, numa perspectiva assim, nós andando no meio da rua, você pode olhar para uma criança com o olhar de que ela é um bandido e vai te atacar, né? E reagir. Ou você pode olhar com o olhar de que ela é uma pessoa frágil. E você pode ter uma palavra ou uma ajuda, você pode ter uma reação diferente, que talvez tenha um impacto sobre ela. Eu estou me lembrando de uma vez, eu estava no carro com a minha irmã, e ali na Baixada Santista, nós paramos ali na região do Porto, para pegar a estrada, nós paramos no sinal, não tinha ninguém. É uma região extremamente violenta, estávamos com os vidros fechados e tinha um menino. E ele veio se aproximando para o nosso carro. Quer dizer, ele podia fazer qualquer coisa ali no carro, né? E nós estávamos ali paradas no sinal. E ele veio vindo. A minha irmã ficou com muito medo, já, porque ainda mais em São Paulo, que a violência é mais aparente, né? E aí eu peguei, eu falei, eu acho que eu vou procurar alguma coisa na bolsa, mas com medo de abrir o vidro, porque a gente tem medo. E eu fiz um sinal de que eu ia procurar alguma coisa na minha bolsa, e ele olhou para mim. Aí eu olhei para ele e fiz assim, o sinal de que eu não tinha nada, que na próxima eu daria. Nossa, ele abriu um sorriso e fez um joinha assim para mim. Quer dizer, não necessariamente ele ia nos assaltar, embora ele pudesse fazer qualquer coisa, né? Poderia fazer alguma maldade ali. Mas a forma como a gente às vezes escolhe reagir também impacta, né? Porque é uma troca. E isso tem a ver com a minha conexão com Deus. Por quê? Hoje, a gente vive muito essa questão da insegurança com a violência, né? Hoje não, sempre. Sempre. A violência sempre foi uma coisa latente na humanidade. Só que eu não posso deixar de esquecer que eu tenho 2 planos atuando. Eu tenho o plano físico e eu tenho o plano espiritual. Eu tenho retaguarda física e eu tenho retaguarda espiritual. É bem verdade que a nossa retaguarda física é incipiente. Correto? Sim. Nosso sistema de segurança pública, né? Tem locais que é totalmente falido. Mas a retaguarda espiritual, não. A retaguarda espiritual, ela é real. E tem sempre gente trabalhando. Vai depender de quem eu angario para andar do meu lado. Se eu estou espiritualmente conectado com o bem, com a minha reforma, com a minha ética, né, com os meus valores, mesmo que eu ainda tenha defeitos, mas eu estou buscando, eu estou querendo, eu estou me dispondo a ser instrumento de ajuda para os outros, eu vou sim angariar uma retaguarda espiritual do meu lado. E essa retaguarda espiritual, ela é extremamente mais eficiente do que qualquer retaguarda material. Mas isso a gente não pode afirmar que nada de ruim vai acontecer com a gente. Não, mas eu tenho que crer nisso. Porque se eu não crer nisso, a ansiedade, o medo, a depressão, tudo vai me atacar. Você vira refém. Eu viro refém. Certo. De si mesmo. E aí mesmo. é importante, inclusive, porque essa retaguarda, ela não vai simplesmente dizer, vai em qualquer lugar que a gente vai te proteger. Não. Ela vai dizer, não vá. Porque lá não tem como a gente proteger. Ela diz as 2 coisas. Ela diz, vá, que nós estamos aqui. Como ela diz, não vá, que nós não vamos conseguir garantir. Então não entra nessa questão só de eu acreditar e pronto. Não, eu tenho que ter ouvidos para ouvir. Mas para eu ter ouvidos para ouvir, eu preciso também ter pessoas. Eu preciso ter uma psicosfera, uma energia, uma condição vibratória que eu crio a partir da minha inteligência espiritual, da minha inteligência social, que vai fazendo me angariar cada vez mais esse staff espiritual, essa equipe
que vai dizendo, aqui você vai, aqui você não vai. Eu vou dar um exemplo rápido sobre isso. Ano passado, não sei se ano passado ou ano retrasado, minha esposa participava de uma ação social com crianças, e aí sobrou pão. Levaram muito pão e sobrou. Sobrou uns 40 pães, mais ou menos, 30, 40 pães. Aí ela disse, eu vou levar para casa. Eu disse, quem vai comer isso? Eu já estou, né, se eu comer mais, você não vai dar. Ela disse, não, a gente leva que a gente vai dar. Eu fiquei pensando, dá onde? Mas tá bom, ela levou. Aí ela disse, vamos passar manteiga e eu vou fazer um café e vamos dar lá na rodoviária. Eu disse, tá bom, mas como eu tenho pensamento de gordo, eu pensei, só manteiga? Não, vamos botar ovo dentro desse pão, que dá sustância, né? Porque se eu estivesse na rua e me desse só pouco manteiga, né? Gordo, é horrível. Aí tá, eu disse, faz o seguinte, eu vou comprar uma cartela de ovos ali, a gente frita, bota o ovo, tu faz o café, a gente vai levar. Tá bom, a gente levou. Mal eu sabia que ali estava sendo desenvolvido um projeto. A gente começou levamos 30 e foi muito bom. E aí depois fomos de novo, levamos mais uns 60, 80... Hoje são quase 300 pães que a gente distribui todo mês. Você e a sua mulher? Eu, minha mulher, minhas filhas. Porque virou um projeto familiar. Olha que lindo. Era um projeto da família. Nós participamos de vários projetos sociais, mas a gente queria um projeto nosso. Até para que a gente também se integrasse como família, através do projeto social. E aí, num determinado momento... E aí o que acontecia? A gente sempre ia de madrugada. A gente sempre vai de madrugada. A gente vai no Hospital Base, Agarram, Centro Comercial, Rodoviária e algumas outras áreas ali. E a gente lida. Lá tem traficante, tem prostitutas, tem mendigos, tem todo o pessoal de rua. E num determinado momento veio uma comunicação espiritual dizendo, continue, não pare. Você percebeu isso? Não, veio uma comunicação através de um médium, veio um espírito através de um médium, numa reunião mediúnica. Ah, tá. Sim, entendi. Correto? Quando veio a comunicação, essa retaguarda espiritual que eu falei anteriormente, para mim foi confirmada. Né? Tem retaguarda espiritual. Tem retaguarda espiritual? Acabou. Pode ir. Pode ir. E hoje o projeto está agregando, a gente terminou abrindo, porque aí minhas filhas chamaram os amigos, chamamos amigos, aí eu chamei o pessoal daqui da comunhão que eu participo, então, e o grupo foi indo. Né? Para você ver como, se você está disposto... Se você está conectado com essas metas, com esse projeto de desenvolvimento, a retaguarda espiritual te orienta. É natural, é uma coisa se encaixando com a outra. Por quê? Apesar da gente estar saindo de um mundo de provas e expiações, entrando de regeneração, onde o mal vai começar a diminuir e o bem vai aumentar, ainda tem muito mal, ainda tem muita dor, ainda tem muito flagelo e precisa trabalho. Quando a gente fala da inteligência espiritual, social, é exatamente isso. Cuidem da sociedade, cuidem do seu país, cuide do seu planeta, ajudem uns aos outros, seja na família, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na sua comunidade. Faça alguma coisa, vocês são agentes dessa mudança. Não é só as instituições. As instituições têm o seu papel e tem que desenvolver. E a gente tem que cobrar sim. Mas nós podemos também fazer. Essa semana eu estava vendo o Luciano Huck, botou lá um desafio do lixo. Não sei se vocês já viram. Ele pega um grupo de pessoas, vai no local onde está tudo sujo, junta todo o lixo, ensaca e manda o lixeiro passar. E isso multiplicou. Isso multiplicou. A gente multiplica tanta coisa ruim... Sim. Por que a gente não pode multiplicar coisa boa? E é interessante, porque eu não sei a percepção de vocês, mas para mim está muito claro. O mundo está preparado para mudar. As pessoas querem mudar. As pessoas estão cheias de egoísmo, de egocentrismo, de dependência emocional, sabe? De consumismo. A gente está cheio disso. A gente está clamando para mudar. Basta você acender uma centelha. O processo vai. E a espiritualidade vem. Você não vai sozinho. Você não vai desguarnecido. Porque o trabalho do bem, nunca Deus deixa a gente sozinho. Deus não deixa a gente sozinho quando a gente erra, quanto mais quando a gente acerta. E o bem tem que ser ousado também, né? Porque o mal é ousado. Eu acho que o principal é eu me dispor. Isso. E trabalhar cada vez mais a minha consciência, o meu processo inspirativo para saber exatamente como eu me orientar.
Isso diminui o medo. Isso diminui a distância. Né? É tão interessante que isso já faz um tempo que a gente faz, e um dia desse, eu saindo do shopping do Conjunto Nacional, quando eu estou chegando, o flanelinha chega e diz assim: o senhor é o tio do pão, né? Do pão com ovo. Conhece. Quer dizer, as pessoas já estão me reconhecendo por esse processo. E aí você começa a quebrar a barreira. Sim. Porque é interessante, esse projeto já tem mais de 1 ano. A gente lida com todo tipo de pessoas. Nunca nos aconteceu nada de ruim. Nada. Primeiro que quando a gente chega e diz assim: se eu aceito um pão com ovo e café, qualquer tipo de manifestação negativa se desfaz. Até porque Jesus falou: aonde tiver fome, aonde tiver sede, aonde tiver nu, né, sem roupa, aonde tiver doente, aonde tiver aprisionado, é lá que eu estou. Pedro Paulo, podemos voltar também, já que você está falando sobre isso, né? Numa colocação que você fez de uma criança em situação de vulnerabilidade, não é? Que ele tinha a opção da escola e a opção do crime. Isso também tem a ver com o nível espiritual também, que ele pode estar gostaria que depois você explorasse um pouquinho mais. Ele pode estar numa situação, num ambiente desfavorável, não é? Mas ele, mesmo naquele ambiente desfavorável, por um amadurecimento espiritual, ele pode também negar-se ao que todo mundo esperava, que é ele se render a mais equívocos, né? A psicologia explica que a nossa personalidade ela é formada pela genética, pelas características natas, pelo ambiente e pelas experiências de vida. Porém, a parte genética e a parte das características natas, elas sobrepõem todas as outras. É exatamente isso que você falou. E aí, se a gente trouxer isso para o espiritismo, a gente fala de caracteres do espírito, não mais da personalidade, que é a bagagem que a gente acumula. Sim. Correto? Sim. Quando eu venho numa condição espiritual, moral, acima da vulnerabilidade de risco ou social, da vulnerabilidade social, da situação de risco, eu sobreponho tudo isso. O espírito sobrepõe naturalmente tudo isso. E aí encaixa no que você falou. Só que tem outros que não. Sim. Que não trazem, aí sucumbe. E esses é preciso piedade, compaixão, né, afeto, de alguma forma uma caridade para com eles, porque vai ser muito difícil para eles. Mas tem outros que não. Tem outros que superam. Um dia desse, semana retrasada, saiu uma reportagem, aliás, minha filha recebeu, de uma jornalista de São Paulo, de um garoto de 5 anos na Ceilândia, que a mãe disse que ele era aniversário dele, e aí a mãe era catadora de lixo, não tinha dinheiro para dar. E aí perguntou dele: o que você quer? Ele disse: eu queria que você fizesse uma comida, né? Eu queria no meu aniversário que você fizesse uma comida para eu distribuir no hospital. 5 anos de idade. Aí a minha filha compartilhou, isso viralizou, fizeram o aniversário dele, entregaram, e depois ele disse que ele queria fazer uma galinhada. Segunda-feira foram lá, se reuniram, se cotizaram, juntaram toda a comida, fizeram, ele distribuiu uma galinhada. E aí o negócio está girando. Entende? Já é uma geração além, né? Aí eu pergunto: a sociedade está piorando? Não. A sociedade tem as suas doenças, mas ela sempre está melhorando. É só uma questão de percepção. Do que eu quero olhar, do que eu quero ver. Isso é inteligência social também. Bom, gente, nosso tempo acabou. Esse papo, como sempre, sempre com Pedro Paulo, fantástico, nos leva a muitas reflexões. Então, querido ouvinte, nós agradecemos a participação das nossas colaboradoras, Thelma Alves, Ana Cristina Sampaio, do nosso convidado, que sempre nos traz informações e reflexões importantes, Pedro Paulo Sal. E lembramos que o programa está sempre no ar no Rádio Comunhão, às terças-feiras, e pelo canal da Comunhão no YouTube às quintas-feiras. Se quiserem conversar, escrever, nós temos o e-mail radio@comunhãoespírita.com. E se for possível, Pedro Paulo, você poderia nos fazer a prece de encerramento? E obrigada a todos e até a próxima. Vamos mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre seus princípios universais e rogar: Deus Pai Todo-Poderoso, Tu criaste a vida, Tu criaste esse planeta pelas mãos de Jesus, Tu criaste as leis e a possibilidade de evoluirmos e voltarmos para a luz ou conectarmos com a luz através da nossa centelha. Tu criou isso com tanto amor, com tanta bondade, com tanta beleza, com tanta perfeição.
Que através dessa tua inteligência e dessa tua consciência, nós possamos não só perceber a tua presença em cada coisa nesse mundo, na nossa sociedade, mas também nos inspirar e nos conectar a essa tua lei de desenvolvimento e de progresso, buscando o teu amor, o amor a nós, o amor ao próximo, o amor a esse planeta, o amor à nossa nação, vibrando positivamente para aqueles que têm responsabilidades maiores de conduzir, muitas das vezes, o destino de milhões de pessoas, ajudando paulatinamente, especificamente, naquilo que a gente pode, dando a mão àquele que precisa, que está mais próximo, que está dentro da nossa possibilidade. Dessa forma, nos integramos à tua equipe de luz, comandadas por Jesus e por Maria, e começamos a fazer parte de um projeto verdadeiramente de amor. O amor que tu nos dá, esse amor que nos transforma e que serve-nos como instrumento de transformação de outros. Muito obrigado mais uma vez. Graças a Deus, que assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.